Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico do canal Assim Diz a Palavra. Hoje estaremos estudando a segunda parte do tema Sermão Profético e veremos o quanto é essencial discernir os falsos cristos, pois eles vêm em nome de Deus e são capazes de enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Ao final do vídeo de hoje, você será capaz de compreender o que são os falsos cristos que Jesus anunciou, que iriam surgir nos últimos dias, no fim dos tempos, e também como identificá-los em nosso meio. O que aprenderemos no estudo bíblico de hoje? Primeiro, quem são os falsos cristos? Segundo, como identificar os falsos cristos? Terceiro, quais as consequências de segui-los? No estudo de hoje nós iremos falar a respeito de sinais religiosos, pois os sinais da volta de Cristo não está apenas relacionado com as coisas que acontecerão no dia a dia do ser humano, não está relacionado apenas com as coisas que irão acontecer na natureza, mas também a sinais religiosos que nós como cristãos precisamos estar atentos. O texto base que nós estaremos estudando hoje se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5, onde a palavra de Deus nos diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Em Lucas capítulo 21, versículo 8, que também fala a respeito dos falsos cristos, Jesus nos diz que nós não devemos ir após essas pessoas, pois corremos o risco de termos o nosso coração corrompido pelo seu engano, e que nós devemos permanecer na verdade de Deus, pois quem anda pelos sinais que vêm diante dos seus olhos, sofrerá uma grande decepção se seguir os falsos cristos. Quem são os falsos cristos? Primeiramente, precisamos compreender que não é apenas um único falso Cristo, mas sim vários. Este versículo não está falando do anticristo como muitos pensam, mas quando Jesus fala de falsos Cristo, falam de pessoas que se afirmam ser o Messias enviado por Deus. São pessoas que se intitulam como Senhor, mas na verdade não é. O Messias encarnado, assim como um verdadeiro Messias, mas nós sabemos que o único Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Esses falsos cristos são pessoas que têm uma aparente autoridade diante dos homens. São líderes religiosos com proeminência diante do povo de Deus. São pessoas que aos olhos dos homens são exaltados, mas são totalmente reprovados diante de Deus. São pessoas que usarão não apenas palavras para trazer o engano, mas principalmente farão sinais e prodígios de mentira, conforme está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, os escolhidos de Deus. São pessoas que não estarão debaixo da autoridade do poder de Deus, mas são pessoas que usarão o poder do diabo para atrair a atenção das pessoas. Eles irão atrair a confiança, a credibilidade daqueles que estão diante deles. Serão as pessoas que os ouvem, as pessoas que veem os seus sinais. São pessoas que têm o coração voltado para aquilo que vem e não por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nesses últimos dias, a palavra de Deus nos ensina que irá aparecer muitos anticristos, mas ainda não é a manifestação do homem da perdição, conforme está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. O conselho de Cristo em relação às pessoas que se auto-intitulam Salvador está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 8, que diz que nós não devemos ir até essas pessoas e nem sermos atraídos por suas palavras ou pelos seus sinais, se nós quisermos continuar caminhando com Deus. Em segundo lugar, como identificarmos os falsos cristos? Primeiramente, nós precisamos entender que são pessoas que elas vêm em nome de Cristo. Claramente podemos entender que os falsos cristos são fraudes religiosas. São pessoas que usam o nome de Deus para se engrandecer diante dos homens. Veja o que está escrito em 2 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Os verdadeiros servos de Deus não usam palavras de engano.
nem usam palavras que são baseadas naquilo que é mal aos olhos de Deus. Os homens de Deus têm suas palavras verdadeiras e não são fraudulentas. São palavras conforme dizem 1 Tessalonicenses 2:3. São palavras da verdade, são palavras que vêm da boca de Deus, são palavras que o próprio Cristo coloca em seus lábios para alimentar e fortalecer as ovelhas do Senhor. Em segundo lugar, para identificarmos os falsos cristos, são pessoas que se aproximam de outras como salvadoras, como se elas fossem a última esperança de alguém, como se a vida dela, a palavra da boca dela pudesse ter força e poder o suficiente para mudar a vida e a situação de uma pessoa. São pessoas que se colocam no lugar de Deus, mas que na verdade são homens que nada podem fazer em favor daqueles que confiam no Senhor. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz que nós devemos tomar cuidado com as palavras doces que saem da boca dos falsos profetas, pois, ainda que pareçam boas diante dos nossos olhos e diante do nosso coração, o desejo do falso profeta é fazer com que a nossa vida se torne uma presa debaixo do seu engano. Veja o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos deste mundo e não segundo Cristo. São pessoas que irão fazer com que você ande segundo aquilo que eles pensam, segundo aquilo que eles querem que você faça. São pessoas manipuladoras em suas palavras, mas de fato tudo aquilo que eles desejam te fazer é te fazer uma presa deles. Eles não desejam que você viva a liberdade de Cristo. Eles não desejam que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem para sua vida, mas eles desejam te manter cativo debaixo de manipulação. Desejam manipular os seus sentimentos, o seu coração, tudo aquilo que Deus coloca em sua vida, a fim de que você faça aquilo que eles querem e não aquilo que Deus fala. Em terceiro lugar, quais são as consequências de nós seguirmos os falsos cristos? Primeiramente, nós iremos nos afastar do Senhor, pois quem vive no engano não caminha nos caminhos de Deus. Infelizmente, o engano dos falsos cristos faz com que as pessoas acreditem estarem servindo a Deus quando de fato estão servindo aos homens, ou até mesmo servindo a demônios enganadamente. Mas é necessário nós discernirmos, colocarmos à prova as obras, os frutos, o caráter, pois o apóstolo Paulo disse que ainda que um anjo desça do céu e pregue um evangelho diferente do que já estava sendo pregado, deveria ser visto como anátema, isto é, como maldito. Veja o que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tome cuidado com quem você ouve. Tome cuidado com quem você está recebendo o ensinamento. Analise se eles estão de acordo com a palavra de Deus. Analise se aquilo que as pessoas estão dizendo a respeito de Deus está de acordo com a sua palavra. Veja se as pessoas que estão falando estão de acordo com a palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo dias onde as pessoas dizem que nós não devemos julgar. Mas na palavra do Senhor, o próprio Jesus disse que nós precisamos analisar o fruto das pessoas. Precisamos ver se os frutos delas estão de acordo com a palavra de Deus. Precisamos analisar se aquilo que sai da boca das pessoas está de acordo com aquilo que Deus deseja. Muitas pessoas são enganadas pelos falsos cristos e pelos falsos profetas porque elas não têm compromisso com a palavra de Deus. A segunda consequência de seguirmos os falsos cristos está relacionada em sofrer a ira de Deus. Todas as pessoas que elas ouvem essas pessoas, que creem naquilo que os falsos profetas, os falsos cristos ensinam, são tratadas por Deus como filhos da desobediência. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Todos aqueles que rejeitam as verdades de Deus irão ter que suportar a ira do Cordeiro. Precisamos nos lembrar que todos nós hoje temos a oportunidade de conhecermos a verdade de Deus, pois são raras pessoas que não têm uma Bíblia em suas mãos. Mas ainda muitas pessoas, ainda assim, ouvem essas pessoas,
seguem os seus sinais e acabam andando por um caminho de morte, pelo caminho largo. E a consequência que virá sobre as pessoas que se apostatam dos caminhos do Senhor é ter que suportar a ira de Deus, terá que suportar a ira do Cordeiro. Por isso, amados, você precisa aprender mais da palavra de Deus. Você precisa se dedicar ao conhecimento da verdade, pois precisamos seguir o caminho da verdade, o caminho da vida, e nós precisamos aprender mais a respeito da palavra de Deus. E por isso eu quero te fazer um convite neste momento. Se você deseja aprender mais a palavra de Deus todos os dias, inscreva-se neste canal. Nós temos vídeos novos todos os dias, 19h45, para abençoar a tua vida e te ajudar a entender de forma simples e clara a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.